direto, política e polícia. Envolvimento direto na morte da vereadora Marielle Franco, Chiquinho Brazão, deputado, poderá concorrer nas próximas eleições. Nesta semana ele teve o mandato de deputado federal cassado pela Câmara do Rio de Janeiro. Quem vai explicar isso aí é a Gabriela Morgado. A cassação do agora ex-deputado federal Chiquinho Brazão não torna o político inelegível. Preso desde o ano passado, acusado de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco, ele perdeu o cargo na quinta-feira. Pela lei, a falta a mais de 1/3 das sessões leva à cassação sem a necessidade de votação pelos deputados e não gera perda de direitos políticos. Caso não seja condenado pela Justiça, Chiquinho vai poder concorrer novamente a cargos políticos. Ele está preso desde março do ano passado. Assim, faltou as sessões na Câmara e não havia suplente, já que não houve licença. Luiz Gustavo de Andrade, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ressalta que não há como usar a prisão como justificativa para a ausência. É uma obrigação, é um dever do deputado comparecer às sessões, né? Então, o deputado tem a obrigação de cumprir os expedientes na Câmara dos Deputados, não podendo se valer do fato de estar preso, que não é um comportamento nobre, para justificar essa ausência. A medida foi acertada, né? A ausência às sessões é definição objetiva. Um processo para cassação por quebra de decoro parlamentar foi aberto após a prisão e o Conselho de Ética chegou a recomendar a perda de direitos. Nesse caso, a cassação, se aprovada pela maioria da Casa, também levaria à inelegibilidade por 8 anos. Mas o caso nunca foi levado para votação. Para o cientista político Josué Medeiros, a medida vem na esteira do processo de cassação do deputado Glauber Braga e teve como objetivo evitar polarização política. Você teria a polarização que hoje atravessa a nossa sociedade, teria um monte de discurso. E nesse momento também por conta do processo do Glauber, né? São justamente esses que defendem a cassação do Glauber que eram contra a cassação do Brazão, né? Então agora eles não têm mais essa incoerência. A defesa do ex-deputado diz que ainda avalia o que fazer. Chiquinho pode recorrer da medida ao Supremo Tribunal Federal. Ele cumpre prisão domiciliar e ainda responde ao processo no STF pelas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes, assim como o irmão Domingos Brazão. Os dois negam o crime. Quem assume no lugar de Chiquinho na Câmara é o suplente Ricardo Abrão, sobrinho de Anísio Abraão Davi, que atua no Jogo do Bicho, no Rio de Janeiro. Essa é a lógica. Sobrinho do Anísio, que é o presidente de honra da Beija-Flor, um dos grandes nomes do Jogo do Bicho, da contravenção no Rio de Janeiro desde muito tempo, desde os anos 60, 70, né? E essa é a substituição que vai acontecer. O suplente, um foi eleito, o outro já era suplente, aí ficou essa substituição. Mas está sendo selado o caminho do Chiquinho Brazão, mas que pode ser candidato, viu, Zaidan? Não tem essa de ficar inelegível, não. Ronald, isso foi um acordo, isso foi um drible, claramente. Só um vice-presidente não assinou. O que acontece? No plenário, simplesmente isso não foi colocado para votar. O Comitê de Ética decidiu o quê? Perda de mandato, não é? E aí, simplesmente ficou na gaveta. Não foi colocado para votar. O caso do Glauber, por exemplo, anda com muito mais velocidade. É muito mais rápido. A tramitação muito mais rápida. Se ele perde o mandato por decisão do plenário, ele fica inelegível por 8 anos. Como ele perde o mandato agora, perdeu o mandato, por decisão da mesa diretora, por uma infração colegial, né, Ronald? Faltou as aulas, né? Então, ele não fica inelegível. Esse acordo, o mesmo acordo que fez com que não colocassem para votar, não foi para o plenário, e porque a cassação no plenário levaria à condição de inelegível. Essa não. Você simplesmente faz o que ia acontecer de todo modo, seria insustentável mantê-lo lá, haveria clara cassação, fizeram pela mesa. E pela mesa, o sujeito pode voltar daqui a pouco, né? Pode se candidatar no ano que vem, não há nenhum impedimento. Então não há dúvida que isso foi um acordo que foi um presentaço para o Brazão e para todos aqueles que não queriam colocar o assunto no plenário. A mesa resolveu, sem qualquer efeito grave, né? Basicamente, claro, ele tem a tarefa que não deve ser fácil, imagino eu, né? De se reeleger. Imagino eu que não será fácil. Mas não está impedido por lei.
9h19. Informação importante